E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo mais do que especial hoje. A gente vai falar sobre o maravilhoso primeiro volume do Visão do Tom King, né? Que explora umas questões mais pessoais e mais intensas, inclusive algumas obsessões do herói, né? Então vamos logo pro vídeo que tem muito o que ser falado. Normalmente a gente está acostumado com cenários meio assim espantosos em histórias de super-heróis. Grandes destruições em grandes cidades, as pessoas indo até as estrelas, para o fundo da Terra, para ilhas e palácios e calabouços e várias coisas diferentes do normal. Mas esse não é o caso muito bem aqui com Visão, em que a gente vai trabalhar aquela questão, né? A gente não, é Tom King. Aquela questão daquela obsessão que o Visão tem por se adequar à sociedade dele, por ser alguém normal, por ser um homem e deixar para trás aquele legado, assim, sempre, né, que atormenta ele de ter sido criado por um dos maiores vilões da Marvel, que é o Ultron. My vision. They really did take everything from me. You set the terms, you can change them. All right. Então, ao contrário de todas essas histórias tão grandiosas, né? Essa história ela vai se passar no subúrbio americano. Basicamente, o Visão acha uma ótima ideia desenvolver, criar uma família para ele mesmo e ele quer tentar ser normal, ele quer tentar se adequar às regrinhas básicas da sociedade, de casa, tenha filhos, more no subúrbio, seja feliz. Vão morar né? naquela casa bonitinha, com gramadinha, perto da capital, né? Olha só lá de que agradável. Washington, já que ele tá fazendo uns trabalhos, né, como representante dos Vingadores junto com o presidente na Casa Branca. Sim. Então aqui você ainda vai ver, ele continua sendo o Visão que a gente conhece dos Vingadores, ele se envolve em algumas batalhas, mas você vê isso de uma maneira, é o trabalho diurno do patriarca da família, é muito interessante também. O foco todo aqui é na família, menos no Visão em si e mais nos outros membros da família dele, principalmente a esposa e um pouco os filhos, que ele acha que é uma ótima ideia mandar naqueles filhos sintozoides, robôs, para estudar no colegial, como se fosse alguma coisa simples, tem até umas brincadeirinhas lá no meio da história. Sim, considerando inclusive que, cara, eles são uma inteligência artificial, eles conseguem simplesmente baixar o conteúdo da escola e aprender em casa. Mas o Visão acha que é uma boa ideia manter toda a rotina de uma família normal, considerando que são 4 armas nucleares morando em um bairro de famílias. Mas é que ele tá querendo um pouco tentar fazer com que eles aprendam o que é ser humano, né? Em vez de só baixar as informações e conseguir entender elas tipo, de uma maneira racional. A gente vê muito ao longo da HQ esse embate entre a racionalidade assim, exacerbada do Visão e dos outros, justamente porque eles são androides, robôs, e essa questão mais emocional, mais de mentirinhas, coisas que são escondidas, coisas que não são exatamente a lógica direta, aquele caminho reto em direção à solução. Sim, inclusive boa parte das metáforas, né, que a história trabalha e mostra pra você é que nem mesmo essa família tão automática, tão artificial, nem ela consegue seguir uma linha de ações corretas o tempo todo. Então você vai começar a se identificar com as visões, mesmo não tendo nada a ver com eles. Bom, provavelmente vocês já adivinharam, né? Mas essa situação não vai dar muito certo. E tem uma bomba relógio assim em andamento naquilo que parecia um calmo subúrbio, né? Mas pode prometer muita destruição, mortes e carnificina espalhando por aí. Pois é, não se enganem pela capinha bonitinha. E esse é o primeiro volume, né? De 2, então logo se conclui, mas já nesse primeiro você já percebe tudo isso que está acontecendo aqui, não vai ser suave. E ele é escrito pelo grande Tom King, né? Que é um dos maiores nomes desses últimos anos, dessa última década que a gente está vendo nos quadrinhos. E parece que realmente a CIA treina ótimos escritores de quadrinhos, pelo jeito. Não tem como. O Tom King, ele trouxe um assunto já muito trabalhado, né, em séries / filmes, dessas inteligências artificiais muito próximas da nossa realidade, e todo mundo já sabe que não dá muito certo, né? Vocês já viram isso acontecendo. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Just kidding. E em tempos de Black Mirror, né, esse tipo de história é muito interessante. Você não precisa conhecer o Visão como herói, aqui ele te dá vários
várias referências do que ele já fez, de quantas vezes ele já salvou o mundo, né, inclusive. O Tom King resgata de uma maneira bem orgânica, assim, dentro da história, tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o Visão, desde a criação dele, né, até Sim. hoje em dia. Então você não precisa ler outras coisas, você pode pegar esse encadernadinho e ler a história e consegue imaginar que isso daria um ótimo episódio de Black Mirror, isso daria um ótimo filme de suspense. Tem muitas coisas interessantes acontecendo ao mesmo tempo. Preste atenção nas metáforas, nas sutilezas, nas pequenas referências dentro da história. E nas críticas, várias críticas, eu acho, à sociedade, assim, né? O status quo da boa sociedade, na democracia americana. Sim. Quem que não tem um pouquinho de problema na cabeça, né? E tenta parecer uma pessoa totalmente plena e normal entre a sociedade, não é mesmo? Here's Johnny! Inclusive, nesse tópico aí das críticas e referências, vale a pena vocês tomarem uma atenção, prestarem, né, em todos aqueles objetos que decoram a casa do Visão, né, dos Visões, e, em especial, o vaso d'água voador de Zenla. Que foi o presente do surfista prateado, né? Ele tem vários presentes de outros heróis na casa dele, mas esse vaso em específico, ele traz uma reflexão muito interessante para o quadrinho, então fica de olho em como a história conta sobre ele, qual é a relação dele com a família de Visões. São aqueles detalhes que, embora não influenciem muito na história em si, resumem muito do que está sendo passado pra gente. Bom, gente, sem mais delongas, sem mais spoilers, né, da história, eu espero que isso já tenha convencido vocês de que esse quadrinho é muito bom e genial, as pessoas falam bem dele, não é à toa. E, não esquece de se inscrever no nosso canal, comenta aí as suas dúvidas, comentários, sugestões, marca aquele amigo que deveria ler esse quadrinho, né, se você já leu, eu espero que muita gente aqui concorde com a gente que ele é muito bom. E até semana que vem, gente, eu espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau! Valeu!